É isso aí, galera. Estamos juntos aqui no nosso Expediente Futebol. Tô com a minha turma boa aqui do Expediente, comandada por você que tá aí com a gente. Hashtag Expediente Futebol, ligado no Expediente, ligado também nos nossos aplicativos, mundo afora, acompanhando. Tô aqui com o Eugênio, com o PVC, com o Edmundo e com o Leandro Quesada. Daqui a pouquinho vamos falar do Santos. Que subida aí do Santos, impressionante. Peixe já mira Libertadores da América. Aliás, foi algo que o Cuca disse logo na apresentação dele. Estamos mirando lá chegar ao grupo da Libertadores e ele vai caminhando para isso. Mas antes de falarmos do Santos, de darmos aqui outras informações de números do Campeonato Brasileiro, vamos até o Estádio Independência, porque já já a rodada será completada com Atlético e Atlético Paranaense. Vinícius Nicoletti tem as informações desse jogo. Bem-vindo de volta, Nicoletti. Pois não, João, de volta aqui ao Estádio Independência, agora para falar desse jogo que fecha a rodada, né? O Atlético Paranaense tentando a recuperação depois de perder o Palmeiras, vinha de uma boa sequência, 9 jogos sem perder, foi derrotado para o Palmeiras e hoje tenta a primeira vitória fora de casa. São 11 jogos fora de casa, 6 derrotas e 5 empates. O Atlético Mineiro tenta embalar aí a segunda vitória consecutiva aqui no Estádio Independência, venceu na última rodada, é bom lembrar, o líder naquela ocasião, o São Paulo. As duas equipes já estão definidas para esse confronto. O Atlético Paranaense, o visitante, com o Santos no gol, Jonathan lateral direita, Léo Pereira, a volta do Thiago Heleno na zaga que estava machucado, o Márcio Azevedo vai lateral esquerdo pela primeira vez na temporada, o Renan Lodge está suspenso, o meio-campo também uma novidade com Bruno Guimarães, o Lúcio Gonçalves e o Rafael Veiga voltando, ele que não enfrentou o Palmeiras porque está emprestado exatamente do Palmeiras para o Atlético Paranaense. E no ataque, Nicão, Marcinho e o Pablo. Esse é o time do Atlético Paranaense. No Atlético Mineiro, uma novidade, hein? Uma surpresa aí do técnico Thiago Largue. Vitor no gol, o Patrick hoje vai de lateral direito no lugar do Emerson, que está suspenso. Léo Silva, Maidana e Fábio Santos. O meio-campo com o Adilson, Matheus Galdesani e o Casares. Todo mundo esperava a volta do Elias. Cumpriu 2 jogos de suspensão o Elias. Todo mundo achava que o retorno dele seria normal, mas o Elias começa no banco de reservas. E no ataque o Luan, o Tomás Andrade, que segue substituindo o Tchará, que está na seleção equatoriana. E na frente o artilheiro, o Ricardo Oliveira, que não marca gols há 9 jogos. Essas duas equipes para o confronto aqui, João. E a gente volta depois da partida, mostrando todos os detalhes do confronto dos Atléticos. O Mineiro contra o Paranaense. Muito legal, muito bacana, né? Essa situação aí colocada pelo nosso Vinícius Nicoletti, trazendo todas as informações de Atlético e Atlético Paranaense. Valeu, Nicoletti! Estaremos de olho aí nesse jogo e acompanhando aqui nos canais Fox Sports. O confronto do CAN, Clube Atlético Mineiro, com o CAP. O CAP. E o PVC é extremamente querido pela torcida do Galo, porque o PVC cunhou uma frase importante, e o torcedor do Galo fala sempre: Atlético só tem um. Essa frase Atlético e Atlético Paranaense. Essa frase não é sua? Não, essa frase é minha, mas ela não diz respeito ao Atlético Paranaense. Essa frase é como você dizer, que Nelson Rodrigues aqui disse, que tricolor só tem um e os outros são times de 3 cores. E ele se referia ao time dele, que é o Fluminense. Quando a gente se referia a Atlético, a torcida do Atlético Paranaense chama o time de furacão, o Atlético Paranaense durante um período se orgulhou que na América do Sul ele era conhecido na Copa Sul-Americana de 2006 como El Paranaense. E o Atlético Mineiro... É conhecido como Mineiro. Você fala fora do Brasil. Fora do Brasil, mas para a torcida do Atlético é Atlético. Você não vai em Belo Horizonte e fala, você torce para quem? Para o Atlético Mineiro. Não, você torce para o Atlético. É isso mesmo. É igual o Botafogo do Rio, com todo respeito. O Botafogo é o Botafogo. Existem os outros Botafogos. O Atlético é o Atlético. E existem os outros Atléticos que também são. Isso tudo é a forma como o clube é chamado pela torcida. E Eu aprendi que numa transmissão não pode falar Atlético Mineiro. Nem Vitória da Bahia. É Atlético. A não ser que seja Atlético Mineiro contra Paranaense. Vitória da Bahia, uma vez eu vi uma bronca de um senhor que eu nunca mais esqueci. No aeroporto, fui lá fazer um jogo, né? Há muito tempo. Ele falou assim: o senhor fala Vitória da Bahia. Não é Vitória. Não é Vitória da Bahia, é Vitória, por favor. Eu falei:
O senhor está coberto de razão. E nem Atlético do Paraná. Nem Atlético do Paraná. Atlético Paraná, o nome do clube é Atlético Paranaense. Clube Atlético, o Penharol o Boca Juniors o River Plate o Independente O Grêmio também O Grêmio seria Porto Alegre. Mas estamos falando, mas quando eu falo Atlético, mas quando eu falo Atlético, eu estou falando do futebol brasileiro. Mas há outros também, clubes atléticos. Mas o Atlético é o Atlético. Ele é o Atlético. É o Atlético. Eu comecei no Atlético. No Atlético? Qual Atlético, hein? Fonseca. Fonseca Atlético Clube. Fonseca, que é chamado de Fonseca. Que é chamado de Fonseca. Meu primo jogou bola lá. De repente jogou até contigo. Cara. Muito bem. E um grande abraço também para os gordinhos de todo o Brasil. Hoje é o dia dos gordinhos, hein? Parabéns. Então eu estou aqui como representante da classe, mandando um beijo para todos os gordinhos. Viva todos vocês que têm excesso de peso, mas que têm muito valor. Manda um beijo, Ju. Um grande abraço. Um beijo do gordo. Beijo do gordo no dia dos gordinhos. É isso aí. Vai falar alguma coisa, Eugênio? Vai falar alguma coisa? Tamo junto. Tamo junto, Eugênio. Não me deixa sozinho nessa, não. Muito bem, vamos em frente aqui no nosso Expediente Futebol. Números do Campeonato Brasileiro. Nós vamos mostrar a primeira tela de novo, mas vamos passar batido para ela, tá? Olha lá. 237 jogos, 512 gols, 2,16 gols por partida, público total, média de público, muda a tela. Vamos lá, Campeonato Brasileiro, nós mostramos essa tela aqui no início do programa. Olha ali, o Gabigol atingiu a artilharia, 12 gols, hein? O melhor ataque é o do Atlético, 38. A melhor defesa é a do Grêmio, hein? Com 12. Oi, Eugênio. Estava proibido de chamar de Gabigol, agora pode. Agora voltou. Agora voltou com tudo. Gabigol, 12 gols, né? O garoto está voltando a jogar bem. Tem mais uma tela aí, né? Do Campeonato Brasileiro. Olha aí, goleadas. Não estamos falando de falta de gols, que estão valorizando mais não levar gol do que fazer, que tem poucos gols. São só 6 goleadas até agora no Campeonato Brasileiro, hein? 5-1 do Atlético Paranaense na Chapecoense, logo na primeira rodada. O Corinthians venceu o Paraná por 4-0 na segunda rodada. Era o Corinthians ainda que tinha Carille, que tinha Rodriguinho, né? Grêmio 5, Santos 1 na quarta rodada. 3 vezes o Grêmio. Atlético Paranaense 4, Vitória 0. Grêmio 4, Vitória 0. Grêmio 4, Botafogo 0. O curioso é que o time que tem o melhor ataque do campeonato não aparece ali. E o Grêmio, que tem a melhor defesa, com apenas 12 gols sofridos, aparece 3 vezes aí nas goleadas. Olha aí, até agora são essas, minha gente, as goleadas no Campeonato Brasileiro. Passadas, né? Eu queria saber quem é que determinou. A goleada só por 4 gols de diferença. Aliás, essa é uma polêmica. Essa é uma polêmica. Pra mim é. Tem o famoso 3-0. 4-1 goleada. 4-1 goleada. E 3-0? 3-0 é goleada. Não é. 3 gols de polêmica. diferença, 3 gols de diferença, fazendo pelo menos 4 gols. É isso aí, mas é subjetivo. Nossa, isso é uma das maiores polêmicas do futebol. Não existe uma regra que determine isso, mas acho que a convenção é essa. 4-0. Eu acho que 4-0 é uma goleada. 3-0 pra mim não. Um 10-7 não é goleada. Claro que é. Porque um tomou 1-7, né? Ô, PVC, você falou ali da média de gols, 2,16 por partida. Eu gostaria que você destacasse de novo isso. É a pior desde 1990. É a pior. Isso é muito grave. Embora eu sempre acho que a gente vai ponderar, só uma ponderação. 71, que era o começo do Campeonato Brasileiro, quando era o ápice do futebol brasileiro, com o Rivelino jogando aqui, com o Roberto jogando aqui, com o Zico começando carreira, era 1,83, que era perto do 1,80 de 90. Mas você ter a pior média de gols desde 1990 é grave. É claro que é grave. É para se pensar, se ponderar, se entender o que é que está acontecendo. Só para dar um pitaco sobre isso. Pois não, Eugênio. Você falou do Atlético, melhor ataque do campeonato, né? Pois é. O Atlético tem o melhor ataque ainda, né? Tem. E tinha uma defesa também das piores, que levava muitos gols. Não a pior, mas uma defesa que sofria muitos gols. Isso havia uma cobrança dentro do clube em relação a isso. O que fez o Atlético nas últimas rodadas? Resolveu se defender mais do que atacar. Aí realmente está tomando menos gols, mas também o número de gols marcados diminuiu. Ele ganhou de São Paulo, ok. Ganhou de São Paulo 1-0, ganhou de São Paulo. Mas tinha ficado antes 3 jogos sem fazer um gol. Por quê? Não pode tomar. Aí eu prefiro, e o Atlético com isso caiu na classificação, não em termos de posição, porque a diferença dele para cima ou para baixo é grande, mas ele deixou os outros abrirem na frente. Então o Palmeiras, que estava coladinho com ele, foi embora. O Grêmio tem 3 pontos a mais hoje, pode até empatar se ganhar o jogo hoje.
Mas ele ficou para trás nessa briga do G6 porque ele deixou de ganhar. Por que ele deixou de ganhar? Porque ele deixou de fazer gol. É melhor ganhar de 2-1, 3-2, do que empatar de 0-0. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fazer uma pergunta para você. Pode ter a ver... Você vai saber a minha resposta. Pode ter a ver essa crise de gols com o fato de ter o maior número de jogadores transferidos durante o campeonato para o exterior e ter terminado o primeiro turno com recorde de troca de técnicos? Pode ter, mas eu acho que isso tem todo ano, né? Não, esse é recorde. É recorde, mas por quanto? Por 1, por 2? De venda de jogadores, não. É mais assim, vinha vendendo 30, 35, 40, vendeu 62. Por exterior. Porque, assim, eu acho que uma parte... Por exemplo, o Roger Guedes, que tinha 9 gols, foi negociado. Não, e você, saiu assim, do Brasil. Um dos problemas que a gente precisa discutir, a gente bate sempre na questão do técnico, da falta de qualidade do jogador, mesmo do êxodo que eu estou tocando aqui. Mas se você muda o time o tempo inteiro, se você está sempre transformando, você vai ter menos conjunto. E se você tem menos conjunto, o natural é que o time jogue num jogo mais simples, que é marcação e bola parada. Mas banalizou também muito as transferências, né? O Roger Guedes é um retrato disso. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, um menino de 23 anos. Podia ir para esperar um pouco. Que podia esperar. Que quando fez sucesso com a camisa do Palmeiras, falava-se de Milan e... Fiorentina. Milan e Inter. Fiorentina, de um centro maior. Aí, enfim, vem uma proposta... Cada um decide o seu futuro, cada um sabe o que precisa colocar na sua mesa durante o mês, né? Sabe onde aperta o seu calo. Mas vem uma proposta de um clube, enfim, sem expressão, da Arábia, né? Da Arábia. Da Arábia. O Keno e o Rodriguinho, sem expressão da Arábia, desculpa se eu estou sendo indelicado, mas não tem expressão mesmo. Da Arábia já é inexpressivo. Por exemplo, o Keno, que vivia porque ele não vai ter uma projeção mundial. O Keno, que vivia um grande momento no Palmeiras, eu me lembro aqui que nós falávamos, e com razão, na minha opinião, que o Keno era o principal jogador do Palmeiras. O Keno foi pro futebol egípcio, pro Pirâmides. O Rodriguinho, uma referência no Corinthians, tinha oportunidade de ir para um mercado melhor. Pois é, então isso também... Aí está um novo mercado aparecendo, árabes colocando dinheiro em times egípcios que estão levando muitos jogadores brasileiros. A Arábia voltou a investir e contratar jogadores brasileiros. E está aí o número recorde. Mas o número é esse aí, ó. Gabigol, 12 gols, melhor ataque. O Atlético, que hoje é o sexto. O segundo melhor ataque do campeonato, nós temos hoje São Paulo e Palmeiras com 36. E o Flamengo vem com 35. São esses os melhores ataques. O melhor é o do Atlético. Mas o Gabigol está merecendo ser chamado de Gabigol. Vamos dar uma olhada na vitória do Santos diante do Paraná. Grande trabalho do Cuca. Há 7 jogos que o Santos não leva gol. E tem feito muitos gols. Olha, é isso aí. Há 7 jogos que o Santos não leva gol. Mas está fazendo também. O Gabigol assumiu a artilharia, Eugênio. Olha lá. Mas a gente falou também no Inter, quando o Inter ficou 10 jogos seguidos fazendo gol em todos. Sim. Mas tem sido mais o destaque, porque os times têm ficado mais sem sofrer do que do que marcando em todos. Mas o Gabigol esse jogo aí tem o seguinte, estamos vendo o segundo gol desde o início. Não sei se tem como resgatar. O primeiro gol, houve uma falta escandalosa do Rodrigo no jogador do Paraná Clube, e aí ele começa a jogada a partir dali com a defesa desmontada, sai o primeiro gol. Um jogo muito tenso, o Paraná meio violento assim nas entradas do primeiro tempo, chegando muito duro. Mas a chave para a mudança do jogo, para o Santos ganhar, foi a saída do Brian Ruiz no intervalo para a entrada do Rodrigo, que foi o jogador responsável pela criação das 2 jogadas dos gols. E aí o Gabigol tá lá para empurrar pro gol. A bola caiu no pé dele na pequena área. É isso que tem que fazer, né? Não pode fazer diferente. Ele não vinha fazendo, a chegada desses gringos aí deu uma encorpada. A gente até estava comentando, o Sanches, o Derli Gonçalves. Não jogou, né? Mas estou falando do contexto geral. O Santos e o Internacional são vice-líderes do retorno. Eles fizeram 11 pontos cada. E o Palmeiras é o líder com 13. Isso mostra um pouquinho também a ascensão do Santos nesses últimos jogos. Algo que a gente previa aqui. O Cuca demorou um pouquinho para fazer aquele Palmeiras da penúltima passagem um time competitivo, a gente viu o que aconteceu, depois campeão brasileiro, e está fazendo a mesma coisa com o Santos. Uma coisa interessante, né, que havia uma cobrança na época do Jair Ventura pelo tal 10, né?
Não tenho 10, não tenho 10, não tenho 10, não tenho 10. E não tenho 10. Não existe, é muito raro no futebol brasileiro. No futebol mundial, esse articulador ali. Hoje em dia é muito difícil. Aí o Santos contratou 3 jogadores. Nenhum deles, ou talvez o Bryan Ruiz, seja o que se assemelha mais a esse 10. Ele é um 9. É o que não funciona. O Bryan Ruiz, dos contratados, é o que não funciona no time do Santos. Ontem foi substituído no intervalo. O Derlis Gonzalez entra pelo lado do campo, tem jogado bem. E o Sanches também é um jogador que não é meio campista, mas está jogando também aberto pela direita. O Derlis jogou ontem como titular porque o Sanches não estava. Não são os meio-campistas de criação de jogada. Ontem, repito, funcionou quando o Rodrigo, que vinha jogando pelo lado do campo, passou a jogar por dentro. O Eugênio, acho que pode ter muito a ver... E o Rodrigo que já estava no Santos. Exatamente, que é muito bom jogador. Eu acho que tem muito a ver com o seu objetivo na temporada. Porque, querendo ou não, o Santos foi bem nas Copas. Não foi espetacular a ponto de ter sido campeão. Sim. A gente sabe a maneira que ele foi eliminado da Libertadores e na Copa do Brasil, ele ganhou fora de casa e perdeu nos pênaltis nas quartas, né? Pro Cruzeiro. Ganhando o Cruzeiro lá no Mineirão. Então, assim, ele foi bem. Só um vai ganhar, o Edmundo, os outros foram mal. Não, ele foi bem. Porque naquele momento a prioridade eram as Copas. Saiu das Copas, teve a mudança do treinador, acho que o Cuca tem mais experiência, é mais técnico, né? Teve a mudança do treinador e ele, tendo só o brasileiro, se recuperou fácil até. E vai bater Libertadores, né? Vai bater porque tem bons jogadores e tem um foco só. Assim, a gente às vezes também quer que o time chegue em todas as competições e é meio que humanamente impossível, né? E lembrando que tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Vasco, do turno, e vai ser realizado no dia 27 de setembro na Vila Belmiro, Santos e Vasco. Então ainda tem esse detalhe aí para Santos e para Vasco da Gama. O Santos é o 8º colocado do campeonato. Mas fica o registro do jogo de ontem da falta escandalosa, não marcada pelo árbitro em cima do jogador do Paraná, cometida pelo Rodrigo. Ali mudou o jogo. Muito bem. Falando do jogo que falta do Santos e que falta também para o Vasco, vamos falar do Vasco, né? Ontem perdeu para o Vitória e hoje protesto em São Januário. Tivemos lá pichações, jogaram ovo. Olha lá, temos imagens de São Januário. A equipe desembarcou hoje no Rio de Janeiro e saiu por uma porta alternativa, né, a equipe do Vasco da Gama. Alguns torcedores estavam lá no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O certo, meus amigos, é que o Alberto Valentim ainda não venceu. O Vasco está a uma posição da zona de rebaixamento, tem o mesmo número de pontos do Sport, 24 pontos, mas acaba superando nos critérios de desempate e por isso não está lá dentro. Já o Vitória é o 12º com 29, Carpegiani está fazendo com que o time consiga, né, aos poucos, escapar dali. É uma situação desesperadora do Vasco da Gama, hein? Em vez de cadê o respeito, podia perguntar cadê a tinta. Dá para ler do mesmo jeito o respeito. O que é mais triste são as piadinhas. Não, e a pergunta é a seguinte, cadê o Vasco? Né? Cadê o Vasco? Mais triste são as piadinhas. Quantos gols o Vasco tomou no ano? É a pior defesa, né? 78. A brincadeira, isso que não é legal, que não combina com o Vasco. No Campeonato Brasileiro foram 35. Aí a brincadeira quando é que o Vasco vai conseguir tomar o 100º? Ontem... Isso é muito chato, né? Isso é uma falta de respeito com o Vasco da Gama. Mas enfim, foi o próprio Vasco que se enfiou nessa... Ou melhor, não o Vasco instituição, né? Algumas pessoas que administraram nos últimos anos o Vasco e colocaram o Vasco nessa situação delicada. Os dirigentes estão lá também por força da estrutura do clube. Claro. Porque houve eleição, a eleição teve problemas, mas houve eleição e as pessoas que estão dirigindo hoje, que estiveram dirigindo nos últimos anos, todas estão lá, Eugênio, porque o clube não conseguiu colocar gente melhor. Eugênio, aí, falência do clube como um todo. Mas aí botar no culpa da instituição não é... Instituição. Hoje, porque esse é o retrato da instituição. Não, Clube de Regatas Vasco da Gama. Não, porque o direito... É o retrato. Não, porque o direito, a escolha do sócio não foi respeitada em função do estatuto. Então o estatuto é o estatuto do se clube. O torcedor, se
fizesse valer a vontade do torcedor... Mas o estatuto não faz valer. A história... Então, seria diferente. Então, sim, mas... se o estatuto não faz valer a vontade do sócio do clube, é o clube. Então, mas pela primeira vez na história aconteceu isso, né? Pareceu pelo que você disse, que é culpa do Vasco, é culpa do estatuto que foi feito por pessoas. Mas, enfim... fundadores do Vasco. Fora isso, que eu acho que isso foram colocadas lá para fazer o estatuto. Fora isso, que isso tem que ser resolvido em 2020. Não sei se vai ser resolvido um dia. Edmundo, eu sei. Se vai ser resolvido... Você faz parte de um grupo que luta para tentar mudar essa situação. Entendo a questão. Mas não houve, e já houve um momento dentro da história do Vasco recente, em que a oposição assumiu, através do Roberto, e que também não conseguiu resolver esses problemas internos do Vasco. O clube como um todo, até agora, no século que nós estamos atravessando, não demonstrou força para sair dos seus próprios problemas. E esse é, sim, hoje, o retrato de uma instituição que já foi uma das mais fortes do futebol brasileiro e hoje está virando fio, já virou fio há 18 anos. Você tem razão, você tá coberto de razão. E cada dia as pessoas tentam dificultar, sabia? Sim. O Roberto me deu um título de benemérito benfeitor, tá? Exemplos eu gosto de dar os meus. Me deu um título de benemérito benfeitor. Eu não podia ser candidato até abril deste ano. Não podia ser candidato, não tenho pretensões de ser. Há um movimento interno para passar de 5 para 10 anos. Para que eu não possa ser candidato. Você sabe disso? Então, assim, porque as pessoas... Isso é um retrato do clube. É um retrato do clube. Por isso que está assim, por essas e por muitas outras. Sim, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que cobrar das pessoas que lá estão um pouquinho mais de seriedade. O Vasco tem todas as suas vitórias conquistadas em São Januário. Qual é a atitude tomada? Tirar os jogos de mando de campo de São Januário. Vendeu o mando do jogo com o Flamengo para Brasília, né? O próximo jogo é contra o Flamengo, hein? Então, assim... Meu Deus do céu. Vendeu o jogo do Corinthians, levou o jogo do Santos para o Maracanã e agora vendeu o jogo do Flamengo. Então, são pontos que poderiam dar uma sobrevida, uma respirada na tabela. Porque a gente não imaginava que o Vasco fosse ser campeão brasileiro. Mas também não imaginava que ia passar tanto aperto como está passando nesse momento. Ano passado chegou a Libertadores. Tem os mesmos 24 pontos de quem está na zona de rebaixamento. Se o Vasco era forte e jogava em São Januário, na época que era forte, o Vasco jogava muito em São Januário. Agora que está nessa situação, aí é que tem que se agarrar nas coisas que são do Vasco da Gama. Eu também, tudo bem, a gente tem que entender, quem está lá precisa fazer dinheiro. Mas nesse momento, o que é melhor? Ter uma grande renda num jogo em que você vai transformar o local num campo neutro contra o maior rival? Ou, de repente, jogar em São Januário e buscar os 3 pontos que são muito mais importantes para o time brigar para permanecer na primeira divisão? Muito bem. Olha aqui, é isso. O próximo jogo é contra o Flamengo, o maior rival do Vasco da Gama, que também vai precisar da vitória por uma outra situação. Está lá em cima disputando o título. É isso, meus amigos. O Vasco, ele vai, a cada rodada que passa, transformando em realidade uma possibilidade de um 4º rebaixamento em 10 anos. 4º rebaixamento. Não vamos falar mais nada, até porque não precisamos falar. É inacreditável. Muito bem, já que estamos falando aí de Vasco Flamengo, seleção brasileira, Paquetá estará no Maracanã, quarta-feira, mas o Paquetá em breve poderá estar no Camp Nou. Dá uma olhada aí na matéria de hoje do Diário Esporte da Catalunha. A matéria tem como título Objetivo Lucas Paquetá. E é uma matéria extremamente detalhada, contando detalhes da carreira do Paquetá, onde ele começou, características de jogo, desde quando ele é titular no Flamengo, trazendo números relevantes dele nesse período que ele está no Flamengo, falando das características dele, podendo se encaixar com o Arthur no meio-campo do Barcelona. É uma matéria realmente que apresenta para o torcedor da Catalunha, leitor aí do Diário Esporte, o Lucas Paquetá, que agora está na seleção brasileira e isso é muito ressaltado. E um detalhe interessante na matéria,
O Barcelona, o PSG também tem interesse, já trouxemos essa notícia aqui. O Barcelona pensa em fazer com o Paquetá, caso compre o jogador, o que fez com o Arthur do Grêmio. Comprar e deixá-lo algum tempo aqui no futebol brasileiro. Ou seja, ele iria, caso seja negociado, no mínimo no meio da próxima temporada, em junho do ano que vem. O certo é que o Barcelona quer Lucas Paquetá. A multa rescisória dele ainda é de 50 milhões de euros, mas o Flamengo negocia um contrato com o Paquetá de extensão de contrato para que haja um aumento do valor dessa multa, que chegaria a 70 milhões de euros. Paquetá que já declarou que o Barcelona é um time que ele falou, inclusive aqui, para o Benjamin Bach, no Aqui com o Benja, é que o Barcelona é um time que ele tem um sonho, uma vontade de jogar. O Barcelona de olho em Paquetá, minha gente. E é legal é que, mais uma vez, o Flamengo vai conseguir vender uma joia por um valor absurdo. 72 milhões de euros, né? Foi a conta que a gente fez aquele dia. Isso. Esse contrato ainda não foi assinado. Será, caso né? assine, a multa passa por esse valor. Hoje a multa ainda é de 50 milhões de euros. Mas também é uma fortuna. Sim, mas é o que vai acontecer, segundo disse aqui o vice de futebol Lomba pra gente ao vivo nessa tribuna aqui, onde o Edmundo está sentado. O Flamengo tem direito a 70% desse valor. 70%. Então, fazendo uma conta rasa aí, 7,21, ficaria com 50 milhões de euros. 250 milhões de reais, aproximadamente. 50 milhões de euros, exatamente isso, está quase 5. Então, 50 milhões de euros é uma baita de uma grana. Só não pode pegar esse dinheiro e queimar esse dinheiro contratando qualquer jogador. É bom, de repente, pegar uma parte desse dinheiro, reinvestir lá na base, ainda sobra um dinheirão para poder trazer um jogador que realmente venha, vista a camisa do Flamengo e faça a diferença. Aí tem que ter, né, tem que entender de futebol, de observar como é que está o mercado, quem que está dando mole aí, quem que é mais barato e tal, para trazer um cara forte para o ano que vem. Tem um detalhe interessante na matéria também, que eles acham que as características do Arthur, elas se encaixam com as do Paquetá. E que eles podem formar uma dupla muito forte para um futuro meio-campo do Barcelona. Isso é citado também na matéria. Mas a gente discutia isso para colocar na seleção brasileira. E eles jogaram juntos no final do jogo na sexta-feira com os Estados Unidos. E pode jogar num 4-3-3 ou 4-1-4-1, um pela direita, outro pela esquerda. Sim. Foi o que o Tito fez. Eu acho que, inclusive, é uma possibilidade para um futuro de seleção brasileira bem palpável. Exatamente. E se eles jogarem no mesmo clube, facilitaria o trabalho da seleção brasileira. Exatamente. Já haveria entrosamento. Foi Edmundo que lembrou um dia desses, né? Que a linha de ataque do Real Madrid, Edmundo, poderia ser futuramente Rodrigo dos Santos, Vinícius Júnior e Pedro, né? Se o Pedro for também. E o Barcelona, assim como o Real Madrid, historicamente é assim, aposta em brasileiros. Eles têm Arthur, de repente o Paquetá vai pra lá, você já tem o Coutinho e o Malcom foi pra lá. O Malcom tá lá. Ou seja, teremos um Barcelona e Real Madrid cada vez mais sempre brasileiro. É muito legal, né? Isso demonstra que a gente ainda jogadores de qualidade nós temos e o preço ainda é acessível, né? Ah, sem dúvida. Entendeu? Porque um jogador desse pode buscar em qualquer exemplo, principalmente das últimas negociações. Felipe Coutinho, Neymar, estou até exagerando, mas se você puxar o menino que está na seleção, que vai jogar amanhã, o Richarlison, enfim, o Firmino. Se você puxar, vai ver que jogadores foram vendidos muito baratos, chegam na Europa e vão bem, valem 5, 6, 8 vezes mais. Então eles estão tentando vir buscar antes. Eu acho que o Paquetá tem vaga em qualquer time da Europa. Se ele repetir o que ele joga aqui, aí a gente pode questionar. O Gabigol ficou 2 anos lá na Europa, não fez nenhum gol. Não rodou. Voltou ao Brasil e é artilheiro do campeonato. Será que o nosso campeonato é tão forte quanto a gente imagina? Não, mas né? Ele ficou 2 anos lá em times bons e não se deu bem. No Santos ele também, até pouco tempo, estava com dificuldade. O Cuca é que mudou. Eu só citei como exemplo. Porque o que eu estou colocando é que o Gabigol, se tivesse conseguido uma sequência maior,
mais paciência nos clubes da Europa, talvez ele demorasse um pouco e conseguisse encaixar como isso aconteceu com o Felipe Coutinho. Isso aconteceu com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho demorou aqui, demorou ali, demorou acolá, foi encaixar no Liverpool. Aconteceu com o Felipe Coutinho. Até porque tem que amadurecer. Essa é uma questão. Os jogadores saem muito cedo daqui. Sim, e aí, por isso, fica mais fácil depois deles revenderem por um preço maior. Mas hoje ainda é barato. Um jogador de seleção brasileira por 50 milhões de euros é barato. Tem um na tela aí, ó, Pogba. Um já tá lá na frente da carreira, campeão do mundo e tudo, mas se a Juventus de fato quiser mesmo tirar o Pogba do Manchester United, vai ter que pagar aí mínimo de 300 milhões de euros. São técnicos, por exemplo, que trabalham com orçamentos incríveis. E não são jogadores... eu vou exagerar, mas vou falar o que eu acho, o que eu penso. A diferença de preço, ela é muito maior do que a diferença de jogador técnico. Muito bem, falando nisso, não há dúvida que o jogador, quando veste a camisa amarela, ele é visto de uma outra forma no mundo afora e principalmente na Europa, que é o grande mercado do futebol. E o Brasil amanhã, provavelmente contra o El Salvador, terá uma seleção com o Alisson no gol, Éder Militão, Dedé, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Douglas Costa, Richarlison e Neymar. E o Tite declarou hoje que pretende preservar o Dedé e o Paquetá. Vai utilizá-los apenas em uma parte do jogo, não vai colocá-los para atuar a partida toda, pensando aí nas semifinais da Copa do Brasil. Imagens do dia de hoje, da seleção brasileira, os jogadores realizando lá atividades. Amanhã teremos em Washington, Brasil e El Salvador. Teremos Richarlison amanhã como atacante, hein, do Brasil. E pensando em Copa do Brasil, Dedé de titular. Tem que usar esses caras aí, nesse jogo para você usar, porque depois tem mais alguns amistosos até a Copa América. Na Copa América aí a brincadeira é diferente. Aí o papo é sério. Ainda